Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. É com muita alegria que recebemos você aqui hoje. Meu nome é Fabíola Correa. Eu sou Breno Correa. E juntos vamos conversar sobre um tema importantíssimo que traz uma reflexão e a gente vai ver como podemos aliviar esse negócio. Tá? Mas antes, faça algo por nós, hein? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui e deixa seu joinha aí no vídeo e ajuda a gente. E também segue a gente no Instagram, @BrenoWCorrea. Fabíola B. Correa, tá? E já tem aqui no card, primeiro card, eu não sei se é desse lado ou se é desse, mas vai aparecer para vocês o nosso vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, assista e compartilha, por favor. É isso aí. Bom, mas a pergunta que nos motivou a fazer o vídeo de hoje foi: por que sofremos? Por que existe sofrimento? Nós tivemos essa reflexão em relação aos últimos acontecimentos do mundo, né? Sei lá, 2 anos para cá, 2020, quando começou a pandemia, nós vimos muitas pessoas sofrerem, principalmente por conta do luto. Toda vez que a gente perde alguém, a gente para muito para pensar sobre o sofrimento. Claro, o sofrimento existe não apenas em relação ao luto, mas também o sofrimento de ver pessoas à margem da sociedade, sem casa, pessoas morando em lugares muito tristes, numa situação de extrema pobreza, pessoas passando fome. Mas a gente não pode deixar de citar também um dos últimos acontecimentos agora, que foi a morte da cantora Marília Mendonça. A gente não vai trazer ela como tema, mas foi um gatilho que fez a gente pensar sobre isso, porque nós vimos muitas publicações nas redes sociais de pessoas até tatuando o símbolo que ela usava em sua carreira para aliviar o sofrimento que aquela pessoa estava sentindo. E aí, o que a Bíblia fala sobre o sofrimento? Será que Deus gosta do sofrimento? Essa pergunta sobre o sofrimento, ela existe desde quando o mundo é mundo, porque o sofrimento aí é um fato, né? Ninguém está isento do sofrimento. Ele vem para todas as pessoas, independente de classe social ou não, de quem você seja. Então você, em algum momento da vida, todos nós vamos passar por algum tipo de sofrimento. Na verdade, a gente passa. E dentro dessa questão do sofrimento, as pessoas sempre se fazem a mesma pergunta, os que acreditam em Deus, né? Onde está Deus? Exatamente. Onde está Deus? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Isso, a gente ouve muito isso. O que a gente precisa saber é que Deus é o que mais sofre com isso. Ele é o principal sofredor nessa história. Paradoxo, né? Exatamente. A gente fica colocando essa carga em cima dele, quando na verdade tudo isso aconteceu por conta do principal intruso que tem na nossa vida, que é o pecado. E que não faz parte dos planos dele, nunca fez parte dos planos dele. Então o sofrimento é uma das principais consequências do pecado, tanto que a principal é a morte, né? O sofrimento da morte é terrível, o luto. Mas Deus, ele é o principal sofredor nessa história. Ele nunca planejou o sofrimento, e o que acontece com a gente é consequência disso, né? Ele pode aliviar o sofrimento, ele alivia dando paz, esperança, que é o que ele concede. Mas ele não interfere na história, porque todas as coisas acontecem por consequência nossa, né? Por escolha. Por escolha. Na maioria das vezes é por escolha. Na verdade, não é incorreto afirmar que a gente sofre por escolha própria, né? Porque a maioria dos sofrimentos que a gente tem são consequências daquilo que a gente escolheu. Ou consequência de outra pessoa. Às vezes as pessoas sofrem por conta da consequência da escolha de outra pessoa. Quer ver um exemplo? Fulano morreu porque foi atropelado por alguém. Onde estava Deus que não impediu que aquela pessoa não estivesse lá, ou alguma coisa do tipo? Deus estava olhando por aquela pessoa, dizendo para aquela pessoa que está bebendo: não beba, não pegue no volante se você beber, não faça aquilo. Mas a pessoa tapou os ouvidos para a voz de Deus, que a gente chama de consciente, mas é a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, na nossa mente: não faça isso, não vá. E quando aquela pessoa escolhe pegar no volante, bêbado, mesmo sabendo que pode causar um mal, na verdade, quando ela sai de casa lúcida, né? Porque depois que bebe, perde essa lucidez. Mas quando a pessoa escolhe lucidamente beber, pegar no volante e sair, ela já escolheu a consequência de talvez atropelar alguém.
Então, às vezes, sofremos ou por nossas próprias escolhas ou, infelizmente, pela consequência da escolha de outra pessoa. E às vezes é aquela frase, né? A gente está no lugar errado, na hora errada. É claro que, obviamente, a gente não pode excluir que Satanás ele acaba se aproveitando dessa situação, né? O sofrimento é real, na verdade ele foi o criador do pecado e de tudo isso, e passou isso para a humanidade, né, pela escolha de Adão e Eva, mas ele acaba se aproveitando de todas as situações ruins que acontecem com a gente, para justamente nos fazer duvidar de Deus, ficar fazendo esse questionamento de onde é que Deus está, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo. Satanás se aproveita de todas essas questões para fazer com que a gente caia nesse erro. Essa é uma questão um pouco delicada. Muitas pessoas hoje não acreditam que Satanás existe. E é até complicado falar o nome dele. Olha lá, eles acreditam em Satanás. Pecado, parece que hoje é um bicho de 7 cabeças. Mas a luta, a guerra cósmica entre o bem e o mal, ela existe. Nós sempre vamos ter 2 pensamentos em nossa cabeça. Sempre vai ter um pensamento para nos levar para o lado bom e sempre vai ter um pensamento para nos levar para o lado ruim. Exatamente. Existe uma vertente de estudo na área teológica que eles chamam de teologia do sofrimento, né? Para poder entender como é que acontece tudo isso e também ver que Deus não está indiferente em relação a todas as situações que existem. Na teologia do sofrimento, o sofrer ele acontece por 2 motivos na conclusão do estudo. Primeiro, ele vem para que a gente aprenda alguma coisa. Então, o sofrimento ele traz os aprendizados que a gente precisa para alguma determinada situação, né? A gente está num constante desenvolvimento de todos os aspectos da vida. Maturidade. Né? É uma questão de maturidade mesmo. Então, ele vem para a gente aprender algo, né? E, em segundo lugar, ele vem também e ele pode ser usado para a glória de Deus. Eu lembro de uma parte da Bíblia, eu não sei se você que está acompanhando já conhece, mas no livro de João, capítulo 11, é contado a história de um homem chamado Lázaro, que ficou doente e morreu por conta dessa doença. E Lázaro, Marta e Maria, que eram suas irmãs, eram muito amigos de Jesus, quando ele estava aqui na terra. E eles mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava doente, mas ele não pôde vir, e aí acabou que uns dias depois Lázaro veio a morrer. Quando ele voltou e encontrou com Marta e Maria, elas vieram correndo, né? Uma delas veio correndo, se jogou aos pés de Jesus e disse: poxa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? É como se ela estivesse falando do mesmo jeito que as pessoas falam hoje, né? Se Senhor, Deus estivesse aqui, exatamente. Se Deus tivesse olhado por mim, isso não tinha acontecido, por que Deus deixou? E a gente acaba, o pensamento acaba ecoando, né? Nossa, por que Deus não interfere? Por que ele não fez isso e aquilo, né? Então, elas fizeram essa mesma pergunta. E Jesus disse: fica tranquila, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas o que é interessante é que antes disso, antes dele chegar lá na cidade e encontrar com elas, os discípulos falaram para ele: Senhor, vamos, Lázaro está doente, né? E Jesus disse assim: calma, essa doença será, isso que está acontecendo, né, será para a glória de Deus, ele disse. Então, os sofrimentos que a gente tem também pode ser usado para a glória de Deus, né? Não é Deus que coloca o sofrimento, mas ele é tão amoroso e a misericórdia dele é tão significativa na nossa vida que ele pode fazer com que esse sofrimento traga lições para nós e ainda se torne uma bênção, em certo sentido, para que a gente possa aprender o que a gente precisa, amadurecer e também glorificar a Deus através disso, com o nosso testemunho, com a nossa fé. Mas o que eu aprendo quando tu falas isso é que eu só consigo desenvolver isso e só pode se tornar uma bênção quando eu confio em Deus. Quando elas passaram a confiar, Jesus, poxa, se tu tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Jesus estava lá mesmo com ele morto há 4 dias. E aí ele diz: retira a pedra e chama Lázaro, e Lázaro ressuscita e vem até ele. Mas foi necessário confiança, tornar aquele sofrimento, expandir a sua mente, os seus horizontes, para entender que aquilo que aconteceu é algo que acontece no mundo, nós estamos no mundo, enquanto a gente está aqui, infelizmente coisas ruins vão acontecer por conta de toda essa questão do pecado, dos 2 caminhos, mas entender que quando confiamos em Deus,
quando nosso coração está firme nele, Deus é suficiente. Frase interessante essa. Deus é suficiente, né? Então, as pessoas procuram N possibilidades para achar Deus no sofrimento, quando na verdade Ele sempre está lá, sofrendo com a gente. Ele sofre com a gente, Ele chora com a gente. E a parte legal da fé é justamente essa. Porque mesmo que você sofra, ainda assim, Deus será suficiente, né? Sim. É muito interessante. E outra, ainda em relação à história de Lázaro, se elas não tivessem confiado em Deus, elas poderiam muito bem ter impedido que Jesus fosse até o túmulo e ter tirado a pedra e ter feito tudo isso, entendeu? Às vezes Deus tem a bênção pra gente, mas a gente acaba negligenciando por conta das nossas escolhas. A gente não recebe por conta da nossa falta de confiança. Exatamente. Mas e aí? Poxa, então eu tenho que me acostumar com o sofrimento? Eu te digo que você tem que ajudar, ser um agente de Deus para ajudar as pessoas a não sofrerem. Sabe aquela frase que diz que quando nós sofremos juntos, quando nós estamos juntos, a gente está em empate com um com o outro, essa carga que estamos carregando se torna mais leve. Deus deixou você, eu, Breno, cada um de nós, para estarmos aliviando o peso de cada um dos outros. É por isso que tem, né? Deus nos ama e Ele espera que nós amemos uns aos outros e estejamos lá. Toda vez que uma pessoa vem até a sua casa pedir um prato de comida, pedir 1 quilo de alimento, toda vez que você passa por alguém e dá um sorriso, dá uma palavra amiga, toda vez que você se importa com o outro, mesmo tendo pouco, poxa Fabíola, poxa Breno, eu tenho tão pouco, ainda vou ter que dar. Mas nós precisamos compartilhar, nem que seja um pouquinho, nem que seja palavras, nem que seja um abraço, nem que seja dizer eu tô aqui por você, né? Ter empatia. Então, nós também somos usados por Deus para aliviar o sofrimento do outro, né? É aquela questão do alívio. Jesus, Ele é o nosso alívio. E aí a gente quer fechar com vocês essa frase que Jesus diz que Ele é o nosso alívio. Está lá em Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Deixa eu ver aqui, que o vento bateu. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, Jesus não diz, eu vou tirar todo o fardo de você e você não vai carregar mais nada, sua vida vai ser maravilhosa daqui para frente. Não, ele diz, bora trocar? Eu carrego o teu que é mais pesado e tu carrega o meu que é mais leve, é manso, é suave, é tranquilo. Jesus, ele veio até a terra para entender, para tomar o nosso lugar, para viver o que a gente vive, para sentir o que a gente sente, né? Até aquela musiquinha que fala sobre isso. Então, quando ele desce, ele larga tudo. Ele é o dono do universo, mas ele larga tudo, se submete a vir como um bebê, a morar entre nós. E ele não vem rico, não. Ele não vem cheio de pompa. Ele vem como pobre, como alguém que precisa trabalhar, como alguém que precisa aprender a sobreviver aqui no mundo, né? E tem uma passagem que diz que ele fala, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha onde dormir quando ele começou o seu ministério. Mas ele diz, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Eu vim aqui, passei por tudo isso para te dar uma oportunidade de ter esperança. É isso mesmo. Então, o que é que a gente aprende com isso? Primeiro, o sofrimento existe para todo mundo. Ele é um fato. Então, não tem a possibilidade de, enquanto a gente estiver nesse mundo, estarmos sem sofrimento. Porém, Deus nos promete um mundo novo, sem sofrimento. E que a gente vai herdar justamente se a gente colocar em prática a nossa fé e confiar nele. Tema para o próximo vídeo, né? Exatamente. Quando vier o sofrimento, aí sim, o que é que a gente faz? Vamos até Cristo. Porque Ele é suficiente. Porque Ele vai estar lá para nos consolar, para nos abraçar, para dar tudo o que a gente precisa. E além do mais, Ele, e unicamente Ele,
vai nos dar paz. Porque a paz que ele dá não é como a do mundo, passageira e superficial. Ele mesmo disse isso. Mas é a paz que vem dele e que completa, satisfaz totalmente tudo que existe aqui dentro. Então, muito obrigado por ter ficado com a gente aí até o final do vídeo. A gente está muito feliz pela tua presença. Compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você quiser compartilhar alguma experiência e quiser pedir alguma coisa de oração também. Conta um pouquinho pra gente, a gente vai ler, vai responder e vamos colocar também na nossa agenda de oração pra gente orar por você, tá bom? Se você tiver algum comentário, alguma dica, também coloca aí. Sugestão. Se você gostou, curte o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha também, tá? Manda nos seus grupos de WhatsApp, coloca no Instagram, marca a gente, tá bom? A gente vai ficar muito feliz de saber que vocês estão correspondendo, né? Nos dando esse feedback, tá bom? Então, beijão e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.